Opúsculo Humanitário, escrito por Nízia Floresta, edição atualizada com estudo introdutório e notas de Peg Sharp Valadares, edição em domínio público, Cortez Editora e INEP. Narração de Livros por Osmose, na voz de Príncia de Resende. Agradeceria muito se você pudesse deixar o gostei aí abaixo. Obrigada. Capítulo 34. Nenhuma lei geral tendente à investigação dos colégios particulares foi ainda promulgada pelo governo. Nenhuma medida tomada para que o ensino da nossa mocidade seja convenientemente dirigido. Uma casa de educação entre nós é, em geral, uma especulação como qualquer outra. Calcula-se de antemão o número de alunos prometidos ou em perspectiva, as vantagens que podem resultar de uma rigorosa economia que, por vezes, a manutenção daqueles é comprometida. Fazem-se ostensivos prospectos e conta-se com a credulidade do público, sempre solícito em acolher sem exame tudo o que tem a aparência de novidade e de ostentação. À parte as devidas exceções, as nossas casas de educação são dirigidas por pessoas sem aptitude necessária ao desempenho do mais melindroso emprego entre os povos civilizados. Muitas dessas pessoas aportam as nossas praias com o fim de especularem no comércio. Vendo depois frustrados os seus planos de interesse nessa carreira, lançam a mão do ensino, e ei-los metamorfoseados de negociantes e até mesmo de artesãos, em preceptores da mocidade brasileira, afetando para com os pais de família uma distinção e sabedoria que nem a natureza nem a educação lhes dera, mas cuja reputação aparentosas casas, enfáticos anúncios e pretensiosas promessas sustentam e propagam. Apreciamos em súbito grau os talentos dos estrangeiros. Quiséramos mesmo poder reunir em nossa terra todos que estiveram no caso de instruir-nos e utilizar-nos com os seus conhecimentos, de que tanta precisão tem o nosso povo. Mas quais são aquelas que justamente merecem, por esse lado, a nossa consideração? Poucos, muito poucos, e estes são os primeiros a concordarem conosco nessa verdade. Vivemos algum tempo na Europa e sabemos que as pessoas ali, reputadas de letras e habilitadas para o magistério, têm sempre em que se empreguem com mais ou menos vantagens. A ideia de deixarem seu país para vir instruir a nossa mocidade jamais lhe ocorreu, e se por imperiosas circunstâncias alguma a concebe, para logo a abandona, como aconteceu ao distinto poeta e literato A. F. de Castilho, porquanto o mesmo Portugal, em sua decadência, compreende hoje quanto é desastroso a uma nação deixar emigrar por escassez de recursos os gênios que a ilustram. Nota da edição sobre Vivemos algum tempo na Europa, de 1849 a 1852. Nota da edição sobre A. F. de Castilho. Antônio Feliciano de Castilho, nascido em 1800, morte em 1875, foi, em 1846, autor de um método de leitura que lhe valeu muitas polêmicas, além de um posto no Conselho Superior da Instrução Pública Portuguesa. O método português Castilho já alcançava a 4ª edição em 1854. No ano seguinte, o autor veio divulgá-lo no Brasil, tendo recebido calorosa acolhida por parte de Dom Pedro II. Fim da nota da edição. Se algum motivo político os expatria, passam de uns países uns a outros países da Europa, e quando demandam a América, preferem quase sempre os Estados Unidos, porque lá encontram a par de espíritos que melhor o sabem apreciar, uma sociedade que lhes fala dos bens que na sua perderam. Para o Brasil, o interesse material, e somente ele, conduz em geral o estrangeiro, a não ser os curiosos viajantes e naturalistas, cujo amor da ciência os indeniza, no meio de nossa pomposa natureza, da falta da civilização europeia.